honrar quem chegou no horário por uma questão de da gente otimizar o nosso tempo. Para quem não me conhece, sou o vereador Renato. Hoje eu tenho a responsabilidade de liderar a oposição aqui na casa. E geralmente quando um líder de oposição convoca audiência pública, parece que as pessoas correm. Mas eu estava falando que o objetivo dessa audiência ela é bem propositivo. A gente quer unir esforços para uma temática tão importante para a nossa cidade. Uma área hoje que a gente vê tem 320 hectares e que está tendo uma ocupação desordenada. E a gente precisa, enquanto órgãos públicos, poder público, juntar esforços, fazer um grupo de trabalho, uma força-tarefa, para tentar preservar uma área tão importante para a nossa cidade. Por isso eu fiz um apelo, eu estou um pouco assim porque eu estava correndo, viu? Ao líder do governo, o vereador Heriberto Rafael, que convocasse, que me ajudasse nesse convite, na verdade, à Prefeitura do Recife, para que a gente tivesse um debate hoje, na verdade, que fosse propositivo. A ideia é a gente sair aqui dessa audiência com encaminhamentos. Por isso que a gente chamou a Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil. O Coronel Cássio está lá, imbuído lá na missão do Rolling Day. A gente sabe daquilo também é importante e hoje está sendo discutido na cidade. Chamamos a Marinha, a própria Secretaria de Meio Ambiente e o Cipoma, que tem uma responsabilidade tão importante naquela área de fiscalização, de controle, para que a gente possa de fato debater. Hoje a gente vê um pouco o auditório esvaziado e tem dois motivos. Primeiro, que essa audiência ela foi remarcada. A gente teve um problema interno na casa e precisamos remarcar, isso foi publicado no edital. E nós temos outras temáticas também sendo discutidas na cidade, mas o mais importante para mim não é a quantidade de pessoas, mas é aquilo que a gente vai encaminhar a partir dessa reunião. Eu acho que o debate torna-se até propositivo, torna-se na verdade uma reunião. Porque daqui a gente quer encaminhar, a partir da Câmara, não do gabinete do vereador Renato, mas vou falar com o presidente para que a gente monte uma comissão especial, para que a gente possa debater aquela área que é tão importante para a cidade. Inclusive aquela área está inserida dentro do contexto do plano de drenagem da cidade, que é uma matéria que a gente vai discutir após a discussão do plano diretor. E a gente sabe que Recife hoje é uma cidade que sofre com o escoamento das suas águas. Não adianta, né? Eu conversava lá com o secretário Roberto Guzmão, que é importante e louvável a iniciativa da prefeitura de cuidar dos bueiros, dos canais, mas não adianta se a gente não cuidar para onde essas águas estão desaguando. Porque quando dá um pico de maré alta, a gente vê essas águas retornando. Engraçado que quando as águas retornavam, para a gente e para muita gente da comunidade, era problema. Mas eu confesso, eu falava para o secretário que eu vi efetividade nos serviços de limpeza dos canais e dos bueiros. Porque se não tivesse limpeza, as águas ficariam retidas. Se as águas voltaram, porque está limpo. Mas para onde está escorrendo essa água? E aquela área de mangue é importante também, porque ela absorve parte dessas águas. E a gente precisa dar uma resposta. Sobretudo porque a gente vê hoje em Recife uma ocupação irregular, desordenada ao longo do sistema do parque. E a gente precisa, né, dar uma parcela de contribuição para controlar, para impedir o avanço dessas construções irregulares. Para proteger um ecossistema que é tão importante em todos os aspectos. Econômico, porque existem famílias que extraem alimentação daquele ecossistema, ambiental, turístico, porque eu vislumbro aquela área com um potencial turístico enorme para o futuro e para as próximas gerações, e a gente precisa discutir esse tema. Mas para não ficar falando sozinho, eu queria convidar alguns atores para a gente ter um tempo de debate. Interessante que a gente vai filmar tudo, tá bom? E depois disso a gente vai fazer algumas peças publicitárias, vídeos, nós vamos explorar isso nas redes sociais, junto com a Câmara, para que a gente dê visibilidade àquilo que a gente discutir. Por ser uma audiência pública, já estou dizendo para vocês que está tendo tudo sendo publicado, sendo filmado, até porque esse é o objetivo de uma audiência pública. A audiência pública tem esse caráter de exercício da democracia direta, ou seja, o cidadão comum que está aqui, quando eu falo comum, é o cidadão que não tem cargo de mandato eletivo ou trabalha diretamente na gestão, ele pode e deve participar, dando a sua parcela de contribuição. Então todo cidadão terá voz para falar se assim o desejar. Eu queria compor a mesa para a gente ouvir alguns atores. Eu queria convidar da Defesa Civil, Ronaldo Santos, gerente de controle de risco. Por favor, Ronaldo. Convidar da Prefeitura da cidade do Recife, lá da 6ª Regional, Rosa Menezes. Macedo, né? Rosa. Venha, minha querida, para cá. Fica aqui. Ouvinte não, a senhora vai falar pelo Dr. Braga. Como é o nome da senhora? Rosa Macedo. Botaram Menezes aqui. Me perdoe, viu? Eu costumo falar que eu só não posso trocar o nome da minha esposa. O resto eu tenho crédito. Da Marinha, que é responsável por aquela área, Capitão Celso Alves, da Capitania de Esportes. Por favor, capitão.
SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente, tão importante. Nós temos dois atores aqui, Ana Rita, que é do jurídico, e Eduardo Lins, né, que é o técnico que vai nos falar da sua experiência, por favor. Vai se apertando, se não der aqui, depois a gente... E por fim do Cipoma, o segundo tenente Felipe Almeida, por favor. Se não tem uma cadeira, gente, providencia uma cadeira aí pro tenente. E a gente vai conversar um pouquinho. Como a gente tem um debate, a gente tem tempo, eu queria aqui franquear 10 minutos para cada ator, mas fica à vontade. Se achar que 10 é muito, não fala demais não, fala se for necessário. Mas se for pouco, fica à vontade. E eu queria deixar claro para vocês, e eu peço que vocês tenham essa orientação e que fique registrado para a sociedade como foi que a gente divulgou na imprensa. O objetivo dessa reunião ele é propositivo. É verdade que infelizmente a gente vê aquilo que está errado e a gente vai ter que criticar o que está errado. Mas mais do que a crítica, vamos buscar uma solução. E aqui eu vejo que nessa mesa vocês estão representando secretarias importantes, órgãos importantes, e eu queria pedir ajuda para vocês, para reverberar nos órgãos de vocês a importância não apenas dessa audiência, mas dessa temática, para que a gente possa encaminhar e buscar solução. Essa audiência é a segunda que nós fazemos desse tema. Tivemos uma no ano passado, estava cheio esse plenário, inclusive devido à mudança, né, as organizações sociais não puderam vir, que eu acho que contribui muito quando eles vêm, porque eles têm um olhar humano das pessoas que vivem aquele ecossistema, e seria importante a participação deles. Mas a gente vai aproveitar hoje para a gente ir no cerne da questão, na técnica, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode oferecer para a sociedade do Recife, tá joia? Então eu vou passar a palavra em primeiro lugar para o dono daquela área, a Marinha hoje, que é detentora. Existe hoje um entrave jurídico, né? A Marinha é a detentora da área, tem responsabilidade. E eu queria essa visão da Marinha, ficasse à vontade para falar o que está sendo feito, o que pode ser feito, para que a gente possa preservar aquela área tão importante. Então, com a palavra, o capitão da Capitania do Esporte, Cécio Alves. Alô, bom dia a todos. Eu trabalho na Capitania do Esporte de Pernambuco. Aquela área, a parte central da área, ela pertence à Marinha do Brasil, à Capitania do Esporte. Quando o parque foi criado em 2010, né, que é uma área de 3,2 hectares, criou-se o parque em toda a sua abrangência verde, né, toda a parte de manguezal, incluindo a parte da Marinha, que seria a parte central. A Marinha, ela não reconhece o Parque dos Manguezais, né? A questão da nomenclatura. A gente conhece ali como área da ex-estação rádio Pina. Porque durante a Segunda Guerra Mundial funcionou ali a estação rádio americana, né? Então, quando acabou a guerra, eles permaneceram ali por mais 10 anos. E em 1956, aquela área foi transferida para a Marinha do Brasil. E funcionou ali a estação rádio da Marinha do Brasil até 1994, né? Então, de 56 até hoje, a Marinha preserva aquela área. Esse pulmão que está aqui atrás, que é uma área de preservação, né, e é o maior parque, a maior área de mangue do Brasil, eu poderia dizer que, em certa parte, graças à Marinha, porque nós temos uma tropa de fuzileiros navais que diariamente percorre aquela área, evitando invasões, né? Quando eu falo a área, é mais a área central, né, que ela é delimitada pelo Rio Jordão e pelo Rio Pina. Então, quando da Via Mangue para a direita até o Rio Jordão, a área da Marinha, e essa área encontra-se preservada graças a esses patrulhamentos aí diários, né? A parte externa do Rio Jordão, ali próximo do parque, próximo do metrô, que é uma área assim, mais crítica, tem mais invasões, aquela parte não pertence à Marinha. Então, em 2010, a prefeitura ela criou o Parque dos Manguezais, até achando que podia fazer isso, mas a rigor a justiça entendeu que ela não poderia, porque não pode um ente municipal se apropriar de um bem de um ente federal. Isso aconteceu que a Marinha recorreu em 2011 e a Justiça em 2015 reconheceu, né, que a Prefeitura não poderia fazer isso e revogou o decreto do Parque dos Manguezais. Então, o Parque dos Manguezais, a rigor, ele não existe. E a Marinha, ela tem a posse do terreno e tem
os documentos, tem a propriedade, né? Tudo registrado em cartório, e a nossa parte a gente protege, tá? Esse pulmão, ele tem grande parcela de contribuição da Marinha para que isso ocorra. E futuramente a Marinha pretende, né, estar em negociações, inclusive com a prefeitura, para passar essa área, né, da estação Rádio Pina para a prefeitura, né? São negociações que já se arrastam desde 2012, né, que envolve também a questão da Vila Naval, onde parte ali daquela área em frente o Shopping Tacarona, o gabarito seria aumentado e, em contrapartida, a Marinha passaria aquela área da estação Rádio Pina, que eles reconhecem como Parque dos Manguezais, para a prefeitura. E que a prefeitura tem intenções de fazer ali realmente um parque. Inclusive eu já vi até o projeto sobre essa questão, né? Mas está empacando nessa questão burocrática, né? Esse aumento do gabarito aqui na área da Vila Naval, ele é feito por um projeto de lei que muito provavelmente só vai ser avaliado depois da conclusão do plano diretor. Então, é uma negociação que está em curso, mas não tem uma data para ser concluída. O fato é que hoje a Marinha está lá, né, e pretende ficar porque é dona daquela área, mas tem pretensões de passar aquilo para a prefeitura. É só a parte burocrática ser concluída, né? E a parte da Marinha propriamente dita, ela não tem nenhuma invasão de residencial, né? Mas a gente ultimamente tem percebido um pouco de invasão ali na área dos viveiros de camarão, tá? Porque toda aquela área ali próxima do Rio Mar que tinha mangue, né? Foram feitos viveiros e não tem mais para onde crescer. E os viveiros estão começando a crescer um pouco para o lado do terreno da Marinha, né? E a gente já tem intercedido, tem neutralizado, tem evitado isso, tem aumentado o patrulhamento, né? E já percebemos que houve um recuo, né? As pessoas que invadiam ali na parte dos viveiros, né, deram uma certa parada. Tem vários órgãos já envolvidos, preocupados com isso, né? Tem o pessoal do Depoma está envolvido com essa questão, está preocupado, tem atuado. Tem o pessoal do Cipoma que tem ido lá patrulhar aquilo ali constantemente. Tem o pessoal do CPRH que tem patrulhado lá também. Tem os fiscais da Prefeitura do Recife que tem patrulhado. Então, existe já hoje, talvez os senhores não tenham conhecimento, uma preocupação em preservar, principalmente essa questão dos viveiros de camarão, porque se não houver uma fiscalização mais intensa, a tendência é se aprofundar para dentro do mangue e chegar até lá próximo do Leparque. Então, hoje existem ações já em curso, né, para evitar o aumento dos viveiros de camarão, que é uma das pautas aí tratada nessa audiência pública. Então, essa questão do viveiro é preocupante, mas existem operações em curso, preocupação para que esse assunto seja neutralizado, né, minimizado e que se evite até prosseguir nesse desmatamento do mangue para que sejam feitos viveiros de camarão. Então a Marinha está muito preocupada com isso, tem atuado, né, e tem repercutido positivamente essa atuação e de certa forma percebemos que eles pararam de fazer os viveiros. Então essa é a situação atual. Hoje a Marinha está disposta a contribuir com os outros órgãos no que for possível, no que puder, né, legalmente atuar para que o mangue seja preservado, porque é o pulmão, né? Os alunos das universidades fazem trabalho lá porque é a maior área do Recife que pode captar CO2, né? Então tudo isso influencia diretamente na qualidade de vida do cidadão. A Marinha tem consciência disso e tem patrulhado e ajudado a cidade do Recife a manter o seu patrimônio, que é o mangue. Só isso. Obrigado, Capitão Celso, pela explanação. E a gente reconhece o trabalho que a Marinha exerce hoje. Inclusive, há uma divergência, não de entendimento jurídico, não, porque a gente sabe que é a área da Marinha. Né? Não há um reconhecimento legal que existe um parque. Eu acho que mais no coração de todo recifense aquilo ali é um parque. Sim. E a gente quer manter aquela área. A gente agradece a Marinha hoje, que é proprietária e é notório. Quem conhece aquela área ali, eu conheço bem. Inclusive, com a gente observar as fotos aéreas, eu até falava isso na imprensa, a gente tem uma situação bem, né, interessante.
A gente tem aquela área que é onde funcionava a rádio, que de fato é preservada hoje, porque a Marinha exerce de fato um trabalho de patrulhamento, existe, não sei se instrução ali ou é só apenas patrulhamento, mas a presença militar impede o desordenamento urbano, o crescimento, né, desmatar aquele ambiente. Mas a gente vê também que existe uma proteção natural, não, que foi construída, que é a própria Via Mangue, né? Existia até muita polêmica se ia fazer a Via Mangue ou não naquela questão, mas a Via Mangue hoje tornou-se um cinturão de proteção interessante. De um lado está desmatado, onde está hoje, inclusive, se falando se vai ser construído lá o antigo Aeroclube, é uma área que já é ocupada, mas a Via Mangue criou, querendo ou não, uma proteção, não digo natural, porque foi construída. Mas após o Rio Jordão, a gente vê o problema que é a nossa, talvez, aqui a maior preocupação, e daí a importância da participação da Defesa Civil, da Secretaria de Controle Urbano, que é o crescimento desordenado daquelas construções irregulares que está sempre avançando, a ponto de já chegar à margem realmente do rio. E aí a nossa preocupação dessa audiência não é botar quem já está estabelecido para fora, porque não é papel, né? Seria judicial que vai resolver isso. Mas o que é que a gente pode fazer para neutralizar o crescimento desordenado? Aí entra a parte da Secretaria, a Sexta Regional, lá com o secretário Braga, a Defesa Civil. O que é que a gente pode fazer para impedir? Não sei. Aí a gente precisa sentar e conversar acerca disso. Então eu queria agradecer à Capitania dos Portos. Só lamento muito essa discussão que envolve um pouquinho de especulação imobiliária em uma área tão importante que vai ser trocada, mas isso aqui é assunto para outras questões. Vocês têm os interesses de vocês, mas Recife tem o interesse dele também de preservar aquela área. A gente agradece, mas espera que essa negociação avance e que aquela área possa de fato, né, ser reintegrada e que esse parque seja estabelecido, que é tão importante para a cidade. Nesse contexto, eu queria ouvir a Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos dois atores aqui, Ana Rita e Eduardo. Vocês também participam do monitoramento, da fiscalização, do patrulhamento daquela área. Vocês compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, mas também falar o que é que pode ser feito. Eu acho que vocês são atores importantes para a preservação daquele ecossistema e a gente precisa estar integrado com as ações de vocês, entender o que é feito e de que maneira a gente pode integrar esses atores que estão na mesa para que a gente possa juntar as mãos aí mesmo, para a gente possa, né, preservar aquele espaço. Então fica à vontade, Eduardo. Bom dia. Pela Secretaria do Meio Ambiente, a gente já tem um trabalho de fiscalização já integrado dentro da Prefeitura. Nossas ações no Parque dos Manguezais normalmente são ações integradas, a gente não faz ações isoladas, principalmente por causa da condição da população que tem lá, né, que depende daquelas moradias e também depende da renda de lá. Então não é só uma simples ação de fiscalização de retirada, de viveiro, de casas, não é só uma ação de fiscalização básica. Então a gente precisa estar integrado com os outros órgãos da Prefeitura e até órgãos do Estado. Então a gente faz isso, a gente faz ações integradas com esses órgãos, né? Organizam-se essas ações, mas o instrumento mais importante de gestão da Prefeitura para as áreas protegidas é o plano de manejo. E ele trata de toda a gestão de unidade de conservação. E a gente tem trabalhado desde o ano passado na elaboração dos planos de manejo da Prefeitura de Recife das 25 unidades de conservação, dentre elas o Parque dos Manguezais. E no plano de manejo a gente vai tratar de programas e projetos que vão de todas as temáticas relativas àquela unidade de conservação, seja de fiscalização, seja de desapropriação, caso exista, mas estou falando as normas gerais, né, que seriam para qualquer unidade de conservação, de manejo, de fauna, manejo de flora, tudo. Então, nosso instrumento de gestão para uma área protegida, a gente está em elaboração e até o final do ano, provavelmente, a gente já vai ter esse instrumento publicado, que é o que até onde a gente pode ir em termos de gestão mais eficiente. E, para além disso, nesse plano de manejo terão os programas e os projetos que a gente pensa e quer executar como fiscalização, como controle para aquela área especificamente, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente, com a Prefeitura do Recife, ela tem se esforçado para ter todos os instrumentos que nos cabem para fazer a gestão daquele território, né?
A gente está num público pequeno e nos dá a possibilidade de fazer até tirar essas dúvidas. Então, eu queria só registrar a presença de Ângela aqui, do Gabinete do Vereador Jaime Asfora. Seja bem-vinda, né? Você tem debatido e discutido ativamente a questão do plano diretor. Então, todos os atores fiquem à vontade até para fazer alguma pergunta. Não é o costume de uma audiência a gente abrir para pergunta no meio da fala, mas como a gente está num público bom, que a gente pode inclusive encaminhar, seria importante. Eu não sei se é uma pergunta, mas já é um encaminhamento. Eu acho que você falou algo que eu não sabia, que é importante. Existe uma elaboração desse plano de manejo, que eu acho que é importante, inclusive, reverberar, Eduardo, isso, porque não sei se a sociedade já conhece esse plano, a elaboração dele, ou se está em execução. Pelo que você falou, está em execução, até o final do ano teremos esse plano. Minha pergunta, existe discussão em andamento desse plano? Existe grupo de trabalho? Existe participação da sociedade civil? De que maneira a gente, enquanto Câmara Municipal, pode reverberar para que atores também possam se envolver? Porque acho que é tão importante, porque a sensação que dá, e eu falo agora como cidadão recifense, não falo enquanto vereador, é pelo não ter conhecimento, a gente pensa que está naquela questão da omissão, que ninguém está fazendo nada. E eu até falava isso numa reunião, a única vez que eu tive com o prefeito Geraldo Júlio, fica registrado aqui, que eu falava, olha, vocês têm pautas positivas, mas vocês não trabalham essas pautas. Ser oposição, e eu sou oposição hoje, é muito fácil, porque não se trabalha pauta positiva em Recife. O que é bom não se fala. Se fala, aí não é outro assunto para outra temática, né, a nível de propaganda, mas não é isso que eu quero falar. Um plano de manejo desse é uma ação boa, mas a sociedade não conhece. Por que não conhece? Porque está parado ou está sendo discutido fechado a quatro paredes. Então a minha dúvida e também a minha sugestão, um plano desse, a gente pode, enquanto Câmara Municipal, mandar alguém nosso para participar. Eu acho que tem vereadores aqui, mas tem a sociedade civil que quer participar. E eu acho que dá volume a esse plano e dá visibilidade para que a gente possa tornar uma discussão plural, democrática. Por isso que eu acho que eu ganho a cidade, porque quando isso é reverberado, mostra que o poder público está agindo. E eu acho que a sociedade precisa enxergar isso na gente. Então, existe essa discussão hoje, como é que é feito, e se a gente pode integrar novos atores nessa discussão. Esse instrumento plano de manejo ele foi criado pelo acho que era IBAMA na época, não sei. É um instrumento criado para a gestão das unidades de conservação e na elaboração dele ele envolve diversas instâncias participativas. Inclusive, faz parte da elaboração desse plano oficinas participativas com as comunidades locais ou inseridas dentro das unidades de conservação, que a gente tem feito todas as oficinas participativas com as comunidades locais. Se chegasse alguém aqui hoje da Ilha de Deus, já teve. Inclusive tem mais de uma, terá mais de uma. Haverão outras no Parque Manguezais, que a gente são várias fases de oficina participativa. Então a gente tem nesse foro, a participação social de todos os atores envolvidos, né? A gente entra em contato pela Secretaria de Governo, inclusive, dando esse apoio a gente, para que a gente entre em contato com as lideranças comunitárias, todos os atores envolvidos, se tiver alguma empresa, fazer o contato com o proprietário, enfim, para participação desses momentos, né? E aí fica a cargo de cada um participar ou não, mas a gente tem o espaço, a gente convida, a gente divulga, tanto no site da prefeitura, eu não sei quais são todas as mídias que são divulgadas, né? Mas a gente divulga em várias mídias as datas dessas oficinas participativas e, para além dela, no fechamento ainda terá uma audiência no comando, Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então a gente tem uma série de foros participativos que estão sendo seguidos nesse processo, né? E a gente tem uma alta adesão da sociedade civil organizada nesses foros, né? Gente, a gente agradece muito, viu, Eduardo, pela explanação e colocar a Câmara Municipal à disposição também dessa discussão. Então, fica a sugestão ao secretário de Meio Ambiente empoderar, porque eu acho que aqui a gente tem uma tribuna, quando fala tribuna não é o plenário, mas a gente tem aqui 39 vozes, mas além disso a gente representa e a gente pode reverberar o que é bom para a cidade. Esse plano é bom, né? O morador que mora ao longo da Ibiribeira, o pessoal que se preocupa com isso, às vezes não conhece e a gente pode ser mais uma plataforma. Então, se puder inserir no grupo de trabalho, e fica nosso encaminhamento, para que a gente possa participar, a gente se coloca à disposição também, para que a gente possa reverberar o que é bom, tá? Ok? Então, obrigado pela colaboração. Não sei se existe algum protocolo, isso aí vai deixar para o final, tá? Hoje, até o Cipoma está aqui, vai poder falar sobre isso. Eu escuto muitos moradores da região, muita gente falando, olha, a gente viu fumaça, o que é que a gente pode fazer?
a gente pode ligar para alguém, a gente não tem o que fazer, até a nível de denúncia. Então, eu já estou adiantando uma pergunta, quem tiver depois já poderia tocar nesse assunto, porque a gente vai reverberar isso também através das redes sociais, mostrar para a sociedade que existem órgãos competentes que estão fiscalizando, que podem fazer esse controle direto. Mas agradeço, Eduardo, pela participação e fiquem à vontade também vocês, para se querer complementar uma fala, uma pergunta. Tá joia? Eu queria passar agora para o Cipoma, dentro dessa linha ainda de preservação, e depois a gente vai tratar sobre defesa civil, porque eu não sei se vocês podem trazer algum entendimento, se é feito algum controle já sobre as construções, à medida que está crescendo, o que é feito. Pensem aí se existe alguma ação, consultem as vossas fontes, para que a gente possa dar uma resposta. Se existe, se não existe, o que é que a gente pode fazer. Mas o Cipoma tem um papel importante hoje de fazer esse trabalho ali, realmente, e não digo nem se é repressivo, né? Ele também é preventivo, porque vocês fazem patrulhamento, se torna repressivo na medida que acontecem as denúncias. Exato. Mas fica à vontade, Felipe, para dizer o que é feito, o que pode ser feito, se tem alguma dificuldade, se a gente pode integrar outros órgãos no trabalho de vocês, porque eu acho que a gente pode cooperar de alguma maneira também. Com a palavra, um Cipoma. Bom dia a todos. Estou representando aqui o comando da Cipoma, Major Sérgio Souza. Grande importância essa audiência para a gente discutir realmente isso, a preservação do mangue. E queria deixar registrado que ano passado a gente costurou uma operação lá com a Prefeitura do Recife. Foi até no Comando Geral no Derby, teve uma reunião especificamente sobre viveiros de camarão, naquela área ali onde o comandante Celso estava falando, próximo ao shopping Rio Mar. A gente deu uma olhada nas imagens que foram tiradas pelos drones e existem muitos viveiros, muito mesmo. Se eu não me engano, tem mais de 1000 viveiros de vários tamanhos lá nessa área. E se costurou uma data, se costurou orçamento, porque realmente é um gasto muito grande de dinheiro também de fazer a retirada, que tem muito material. E a gente sabe que prejudica muito esses viveiros de camarão para a preservação do mangue. Aí eu não sei se foi por conta disso que começou a se costurar o plano de manejo, que também é muito importante esse plano de manejo lá na área, porque envolve a população, né? Envolve a população que vive daquilo. A gente tem que pensar também no lado social, que eles já faz muito tempo que eles vivem daquela renda e a gente encontrou uma resistência muito grande no local. Então, com esse plano de manejo, tendo essas oficinas, fica um trabalho muito melhor para a gente, que a gente vai estar fiscalizando lá, para poder a gente encontrar realmente uma solução da melhor forma possível, até para a população que vive naquela área. Junto com o comandante Celso também, a Cipoma realizou operação mês passado, próxima área lá da Marinha mesmo, e a gente tenta assim, dar operações conjuntas junto com o CPRH também, que é o nosso grande parceiro também nessas fiscalizações. E eu acho que o ponto principal da Prefeitura do Recife era para a gente ver realmente a solução desses viveiros de camarão, que tem ali naquele entorno do shopping Rio Mar. Aí, com essa finalização do plano de manejo, seria interessante a gente programar uma operação naquele local para a gente tentar resolver aquele problema, que eu acho que é um grande problema mesmo, né, do Parque dos Manguezais. Aí a Cipoma se coloca à disposição dos órgãos para a gente apoiar essa fiscalização. E se alguém tiver alguma denúncia, porque a gente trabalha muito em cima de denúncia também, e a própria população moradora, não sei se tem alguém que vive lá, que esteja representando a população lá, principalmente ali da área de Ilha de Deus, que possa denunciar também essas novas criações de viveiro, para a gente poder fazer alguma operação, alguma coisa no local, que os olhos da gente é a população mesmo. A população tem uma grande importância na preservação, que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a população ali ciente da sua obrigação também de preservar, iria ajudar muito e contribuir com a melhoria lá do parque. É isso. Uma dúvida minha. Existe um efetivo hoje do Cipoma que é específico para atender aquela região, ou é a demanda que aparece e vai alguém? Como é que é feito hoje? O patrulhamento, vocês não têm base local lá, próximo, não é isso? Vocês têm... Até funciona onde hoje o Cipoma? A nossa base fica em Cruz de Rebouça. Em Igaraçu. Bem pertinho. Bem pertinho. E acabou tudo. Temos apenas... Hoje temos apenas 2 viaturas operacionais
para atender o estado todo. Uau. Então, a gente tenta, né? Tenta de toda forma auxiliar a CPRH, auxiliar a Prefeitura, auxiliar a Marinha. Mas a gente tem feito, tem tentado fazer com o que a gente tem, né? Mas a gente tenta atender denúncias. Então, são denúncias de manguezais, de desmatamento, de resgate de animais, que a gente faz muito também. A demanda é gigantesca, mas se a gente tivesse mais efetivo, a gente tem vontade. Mas mais efetivo, mais viaturas, a gente sabe que hoje está difícil para a gente conseguir. Mas o que depender da gente, a gente tem vontade para a gente fazer. Eu vou deixar registrado também o telefone de lá, da Cipoma, que a gente está pronto para pegar, registrar as ocorrências também para a gente tentar atender. É o 3181-1700. Aproveitando não só a parte de... 3181-1700. 1700. Certo. Não só para a parte do manguezal, mas tudo que envolver algum crime ambiental, alguma coisa que exija repressão nesse tipo na área ambiental, a gente está lá para ajudar. Mesmo com déficit, né? Mas a gente tenta fazer o nosso trabalho. Só uma dúvida, você poderia... o efetivo de vocês hoje, mais ou menos quantos homens nós são? estamos cerca de 120. 120 homens. 120 homens. 2 viaturas. E temos 2 viaturas. Temos mesmo 3 equipes. 3 equipes, mas dispomos apenas de 2 viaturas. Eu até, assim, não é questão de ironia não, eu até sabia que era em Cruz de Rebouça, mas eu acho que é importante a gente informar, até para proteção mesmo do trabalho de vocês, porque tem muita gente reclamando, a gente liga para o Cipoma, só chega 3 horas depois, 4 horas depois, mas a gente está vendo a necessidade, é uma questão estrutural. E a demanda também. E eu tenho visto isso, Felipe, porque eu não te conhecia pessoalmente, mas eu conheço pessoas que têm acionado o Cipoma, e o Cipoma tem sido um parceiro. Mas a gente sabe do problema que vocês têm hoje de estrutura. Você vê, 2 viaturas para atender todo o estado de Pernambuco, gente. A gente está falando do Parque dos Manguezais, mas tem todo um tipo aí de ecossistema que eles atendem. Então é uma questão estrutural. E aí vai ficar um encaminhamento dessa audiência pública. Nós vamos fazer ofício ao governo do estado, né, pedindo realmente reforço. É importante, porque é como você falou, não é um trabalho só para reprimir, mas é um trabalho preventivo também que vocês fazem. É importante a gente empoderar esse órgão, porque vocês funcionam também apoiando a Secretaria de Meio Ambiente, outros órgãos da Prefeitura, do Estado, como o CPRH. Nós somos procurados por muitas prefeituras, né? Todas as prefeituras do Estado uma procuram apoio. Inclusive, eu acho que foi semana passada, eu estava em Paulista, falando também sobre um parque estadual lá também. E sempre são demandas, né? Infelizmente, a gente tem vontade, a gente quer. É um debate muito importante no ambiente, a gente precisa muito. E a gente pede também que seja sensibilizado para a gente poder ter essa força amiga, né? Para a gente conseguir atender o melhor possível. E eu espero que o governador Paulo Câmara escute isso e atenda. Não é um pedido dessa audiência, é um pedido do estado de Pernambuco. A gente precisa dar uma resposta. Eu sabia que era em Cruz de Rebouça, mas agora eu fiquei, desculpa a expressão, escandalizado. São 2 viaturas, gente, para atender todo o estado. É complicado. E a gente vê que vocês são verdadeiros heróis aí. Você faz o que pode e o que não pode para atender, mas isso precisa ser dito para a população. Porque muita gente culpa, né? O Cipoma não vem, a gente denuncia, chega com um dia depois, quando não vem. Mas é uma demanda. 2 viaturas para atender o estado todo é complicado. Então, obrigado, Felipe. Se alguém depois tiver alguma pergunta específica em uma área, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. Acho que é importante a sua colocação como um órgão também que é parceiro aí para preservar uma área tão importante. Não apenas o Parque dos Manguezais, mas todo o estado de Pernambuco com as suas 2 viaturas. Eu queria ouvir a Defesa Civil, Ronaldo Santos, por favor. Nós temos um problema sério, Ronaldo. Coronel Cássio, eu não sei a responsabilidade conjunta de vocês ali em relação àquelas ocupações, o que é que a gente pode ser feito. E eu pedi ajuda de vocês para tentar, nessa linha, trazer o que é feito, o que pode ser feito, para que a gente possa, de fato, não digo, né, nem retirar, porque não é nossa competência, né? Dentro do plano de manejo tem a desocupação. Uma vez que a casa foi estabelecida, a gente não tem nem competência para tirar, tem que ser a justiça. Mas o que é que a gente pode fazer para, pelo menos, impedir, né? Que tipo de ação? Eu acho que é importante a gente encaminhar isso hoje. Com a palavra, doutor Ronaldo Santos. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Antes de focar o ponto, eu gostaria de dizer algumas coisas. O negócio da Defesa Civil, se é que podemos dizer negócio, é salvar vidas, né? A nossa principal missão é gerenciar risco. E para isso a gente faz praticamente de tudo. Hoje, o foco da Defesa Civil, ele é uma visão muito apurada para as questões de morros. A gente sabe que 2/3 da cidade é composta por
morros, então não falta problema ali. Nós também temos um foco muito forte também para a questão dos alagados. A cidade tem cerca de 90, 96, digamos, canais e cursos d'água. E dentro desse contexto, nós temos muitas comunidades inseridas, né? Que quando chega o período de chuva, a vulnerabilidade aumenta exponencialmente. E também temos a questão dos prédios. Não é, digamos, de se estranhar que hoje e há uma semana, né, a Defesa Civil está toda, praticamente 60%, 70% do seu grupo empenhado na ação do Holiday, mas o Holiday, digamos assim, é só uma ponta do iceberg. Quem anda pela cidade do Recife, é só levantar um pouquinho a cabeça, nós vamos ver N casarões em mau estado de conservação, onde a Defesa Civil atua também fortemente. A Defesa Civil tem uma ação espontânea que a gente chama de monitoramento e que vocês chamam de fiscalização, né? Nas áreas de morro, nas áreas de alagado e, digamos assim, prédios e casarões. Ou seja, nós temos uma programação já está na nossa grade, né, de ação diária, ação, digamos assim, nesses 3 ambientes de risco. A questão da preservação, né, de áreas, digamos assim, manguezais e outros tipos de área, a Defesa Civil trata sob demanda. Todas as vezes que algum parceiro do município ou do estado precisa atuar e tem algum vetor associado a risco, a gente atua como coadjuvante. Resumindo, o que for a questão de risco, né, nós fazemos questão de ser os atores principais. Ronaldo, eu tenho uma situação no Vasco, Jordão, em Nova Descoberta, o que for associado a risco, a Defesa Civil entra fortemente, a gente já tem os nossos protocolos, a gente já tem a nossa cartilha, a gente já tem o nosso métier. Mas a gente ainda não tem expertise suficiente para atuar nessa questão coadjuvantemente na questão da preservação desse tipo de ente, digamos, desse tipo de ambiente. Mas a gente pode ajudar, né? A gente sabe que o ambiente ele fica muito valorizado quando tem a presença humana. Porque junto com o homem, junto com a presença humana, vem todas aquelas necessidades. Comer, vestir, transporte, né? E onde tem isso, tem a população. Começa pela população carente, população, na maioria das vezes, pouco instruída, e também tem aquelas pessoas que têm resistência à instrução, têm resistência à informação. A Defesa Civil, para isso, tem um corpo extremamente diversificado. Nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos geólogos, nós temos geógrafos, não na quantidade grande quanto a cidade precisa, quanto a população precisa, né? Mas nós temos profissionais desse tipo também. E temos profissionais voltados para a parte de humana. Nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos, né? E temos bastante experiência, eu posso dizer, muito encalejada, devido ao sofrimento que essa cidade já teve de suportar. Recife ela é marcada, digamos assim, de tudo um pouco, né? Hoje a gente está voltado para uma ação lá no Holiday, né? E que se não é, apesar de estar no bairro de Boa Viagem, não são pessoas abastadas, a maioria das vezes pessoas humildes, que se tem resistência devido a pouca instrução ou devido a não querer
ter essa instrução. Então, eu vislumbro também que onde há essas ocupações, deve haver pessoas nessa situação. Então, a gente fica à disposição, né, para agir conforme demanda, né, na ação da análise do risco. Aí eu lembro o seguinte, o nosso foco principal é avaliar a edificação, ou a casa, ou, entre parênteses, o barraco, né, a sua condição de segurança e o ente que está sob esse risco. E para isso a gente tem avaliadores na parte de, digamos assim, exatas, que pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um geólogo, e temos a equipe da parte de humanas, que é assistentes sociais, psicólogos, que pode apoiar o município, outros atores, né, nessa abordagem, nessa avaliação, para que possa ser resolvido o problema. Né? Então, assim, já fica à disposição da Defesa Civil do Recife em atuar em conjunto conforme a demanda. Outra coisa que nos preocupa também é a parte do destino das águas. Por incrível que pareça, digamos assim, uma água que é jogada no Vasco da Gama, ela vai terminar, sabe aonde? No Derby. Né? E no Derby, leia-se, às vezes Olinda, às vezes, né? Então, assim, apesar de não termos especialistas em drenagem, mas nossa equipe que atua na parte de planície, ou seja, nas comunidades mais vulneráveis a alagamentos, tem uma expertise que pode apoiá-los. Né? Talvez não na avaliação quantitativa. Aí eu posso lembrar que a Enlurb tem especialistas, e especialistas bem calejados também, porque como a cidade também sofre muito em alagamento, eles tiveram de se especializar, como se diz o ditado, na tora. Né? Ou aprende fazendo, ou tem que aprender de todo jeito para resolver a situação. Então, quando a gente pensa em drenagem, a gente não pode pensar só naquela linha d'água. A gente tem que pensar naquela linha d'água que recebe contribuições de N linha d'água, que interfere não só na vida, mas interfere no trânsito, né? Interfere no dia a dia. E quando vai chegando o período chuvoso, né, que a gente está se avizinhando nesse período chuvoso, a Defesa Civil intensifica as suas ações. Então, eu acredito que a gente pode agir juntamente com vocês, a gente fica à disposição. Eu acho que talvez eu nem precisasse falar isso, porque o nosso entrosamento com os outros órgãos já é quase que rotineiro. Né? O pessoal da Defesa Civil conhece alguns colegas da SEMOS, eu estava até brincando, que toda semana, vira e mexe troca o nome. Né? A gente já sabe o nome do gerente geral, mas fica aquela do SEMAS, ESMAS, né? A DIRCOM, já foi SECOM, a Defesa Civil, que é Secretaria Executiva, já foi CODECI, já foi Coordenadoria, já foi Comissão, né? E hoje a gente é uma Secretaria Executiva, né? Então a gente sente que pode ajudar, a gente sente que pode ser um facilitador e mais do que nunca ficamos aí à disposição. Obrigado, Ronaldo. É importante a tua colocação e se colocar à disposição. A gente sabe das responsabilidades da Defesa Civil, sabe o quanto vocês são importantes na cidade no que se refere a essa questão do controle de risco. A gente está com um problema real hoje no Holiday, que inclusive é pauta nos jornais, e a gente até comentava na Câmara que existe aí um conflito de direitos, o direito à vida e o direito à moradia, e às vezes a gente tem que escolher o que vai preservar. E eu até brincava, fui sinônimo de piada, que só passar um pouquinho da rotina, o líder da oposição elogiando o prefeito.
seria muito populismo nosso dizer que deixa lá o povo lá porque são pessoas que precisam estar lá. Mas se a gente colocar na balança, se aquilo cai, se tem um incêndio, de quem é a responsabilidade. Então, na nossa posição, né, foi correta a intervenção da prefeitura, do judiciário sobretudo, e a Defesa Civil hoje está deslocada para lá porque existe direito à vida, que no nosso ponto de vista é mais importante do que o direito à moradia, não desmerecendo. A prefeitura tem que fazer algo, não sei, para recuperar, buscar apoio na iniciativa privada, mas a gente tem visto o trabalho da Defesa Civil como um ator coadjuvante, como você falou, que está presente em tudo, e não poderia deixar de estar presente nesse debate, por isso que a gente fez questão de convidar. Existe esse plano de manejo, que a gente não sabia que existia, mas agora a gente sabe, que futuramente pode demandar em algumas ações, que certamente a Defesa Civil vai ser engajada nisso. Então, vocês estarem já participando desses debates, num grupo de trabalho que porventura a gente venha fazer, é importante porque a gente já tem uma ação conjunta pensando, planejando, para a gente não ser surpreendido como foi no Dancing Days. Dancing Days não, no Rolling Day. E aí fica a minha crítica, né? A gente foi surpreendido por uma ação que a gente já sabia que havia problema ali, não é de agora, são 10, 20 anos. Então, nesse contexto, a gente chama a Defesa Civil porque a gente quer planejar o futuro. E a gente não pode planejar o futuro do Recife sem a presença de vocês. Obrigado por sua participação, pelo seu esclarecimento, pelo trabalho coadjuvante, mas que, no nosso ponto de vista, vocês são protagonistas porque vocês controlam o risco e preservam vida. Eu queria fazer um convite, finalmente, a sexta regional aqui, representando a DIRCOM, o controle urbano, que eu acho que é tão importante, né, esse empoderamento de vocês, porque é um viés dessa audiência, é aquele crescimento desordenado daquelas ocupações. Eu acho que é atribuição de vocês, não sei se é. E o que é que pode ser feito, o que é que tem sido feito, se não tem sido feito nada, o que é que podemos fazer para controlar. Então, eu queria te ouvir o tempo que for necessário, mas, sobretudo, para que a gente pense um pouco sobre isso e a gente possa buscar soluções conjuntas. Então, com a palavra, Rosa Macedo, não Menezes. Bom dia. Oi, bom dia. Eu trabalho na Diretoria de Controle Urbano e fui convidada hoje pelo Dr. Braga, assim que cheguei lá, que eu viesse compor essa mesa. Porque, como o senhor sabe, estão todos envolvidos no Holiday, né? E a parte de Diretoria de Controle Urbano seria o quê? Construções construções nos manguezais. E eu estava aqui me lembrando que em janeiro trabalhamos, não sei se o senhor sabe, ali no Motel Lemon, que eu até perguntei se realmente seria um manguezal. E eles começaram a aterrar. E o trabalho da DIRCOM foi justamente, em conjunto com a Enlurb, fazer a remoção de todo o material de aterro que eles fizeram no manguezais. Inclusive demolições de casas que já estavam passando para dentro do manguezal. Foi na rua Firmino de Figueiredo, ali no Lemon. E também fizemos um trabalho no Parque do Jequiá. Fizemos uma limpeza, porque também construções invadindo o parque. E ficamos aqui à disposição da SEMAS, que sempre em Enlurb, para que qualquer construção, qualquer coisa que esteja, né, podemos contar com a DIRCOM. Todas as construções, aterros estão lá, certo? A gente faz, e aí eu faço um apelo, e a gente vai até oficializar isso através de ofício, mas como eu já falei no início, eu pretendo aqui na Câmara fazer, não um grupo de trabalho, mas a gente vai, né, pelo nosso regimento, nós vamos convocar uma comissão especial para trabalhar aquela área, porque aí a gente vai à luz do regimento, como um poder que nós também somos legislativo, e a gente participa também do governo da cidade, a gente dá a nossa parcela de contribuição. A gente vê hoje que a DIRCOM, na Secretaria de Controle Urbano, ela tem um papel fundamental, né? Vocês não têm um papel de polícia de retirar, mas tem um papel de fazer aquele controle urbano. Hoje, o que eu vejo assim, funciona muito por demanda, como é a Defesa Civil. Mas aí fica a minha crítica, porque não apenas por demanda, como órgão executor, que é a Prefeitura do Recife, a gente tem que fiscalizar. A gente tem que ter, aí fica meu pedido ao secretário Braga, que eu acho que deve ter alguma ação nesse sentido, né, o que é feito, porque se existe um protocolo, né, se existe hoje, né, o que eu chamo um plano operacional padrão, para impedir que construções irregulares avancem, porque o que a gente observa ali no Mangue é que essas construções diariamente, gente, é madeira queimando e aterrando a área naquela ali.
Na outra audiência a gente mostrou uma foto, um comparativo do antes e depois. Então anualmente a gente vai fazendo monitoramento por fotos aéreas, por vídeos aéreos, que a gente vê que as construções estão crescendo. E aí a minha pergunta ao secretário Braga, que a gente vai fazer através de ofício, e tendo uma resposta, a gente vai reverberar isso na Câmara, é se existe já algum trabalho feito de monitoramento, diário, semanal, quinzenal, mensal, não sei. Se existe um grupo de trabalho, se existe um órgão, uma secretaria, ou secretaria não, mas alguma gerência específica que faz esse controle, e se é competência dele. Se não é competência, a gente vai buscar de quem é competência. O que não pode é a gente ver o avanço irregular, porque a presença da prefeitura ali é muito importante. E aí, esqueci nem o seu nome, me perdoe. Rosa, eu falei, não vou esquecer o nome da minha esposa. Rosa, a gente pede essa sensibilidade da Secretaria de Controle Urbano. Inclusive, eu já pedi diversas vezes alguma audiência lá na DIRCOM, não consegui, mas a gente vai fazer agora enquanto Câmara, através dessa comissão especial, para a gente buscar respostas. Então agradeço aí sua participação e dizer que a DIRCOM, a Secretaria de Controle Urbano, é protagonista, né? Se a Defesa Civil, né, eles são demandados, né? Vocês são protagonistas nessa guerra e a gente precisa muito da atuação e da expertise de vocês. Eu queria abrir para que os cidadãos possam falar. Por favor, diga seu nome e a sua pergunta, a sua colocação. Fique à vontade. Eu sou Simone, eu trabalho com um projeto social lá no Dancing Days. Minha pergunta seria, algum dessa secretaria ou órgão representante aqui, vocês teriam algum trabalho preventivo e educativo? Porque, como o nosso colega falou, às vezes há muita falta de informação, pouca instrução nas comunidades onde existe a situação de vulnerabilidade. Vi que a secretaria falou que existe uma comunicação com os moradores próximos, mas a minha pergunta é em relação a nível de toda a sociedade. Se vocês têm algum órgão, tem esse trabalho de prevenção e educativo. Porque a gente sabe que o problema existe, mas está vindo uma próxima geração. Essa geração está sendo treinada para o cuidado ao meio ambiente? Existe algum trabalho nessa área, nesse sentido? Por exemplo, o que é que a gente pode utilizar como instrumento? A escola, os projetos sociais que estão inseridos dentro das comunidades, que é onde a gente acha que tem menos informações, né? Onde tem menos instruções. Gostaria de saber, se não existe, fica aqui minha sugestão, a gente tentar elaborar um plano educativo, preventivo, para que mais na frente a gente não venha a ter problemas maiores que já se tem atualmente. Eu não sou da Secretaria Executiva, mas na Secretaria do Meio Ambiente ela tem uma Secretaria Executiva de Sustentabilidade e ela trata da parte da educação ambiental. E até onde eu sei, existe trabalho de educação ambiental em várias escolas municipais. Eu não sei te nomear quais e aonde, né? Mas a gente tem um trabalho de educação ambiental dentro das escolas do município, né? Então há trabalho de educação relativo ao meio ambiente por parte da Secretaria do Meio Ambiente. Agora eu não sei até onde chega, eu não sei te informar. Não. Isso faz parte do programa lá da educação ambiental, de ir às escolas, né? Óbvio que tem ela não pode chegar a todas por conta de equipe, enfim, de infraestrutura, mas há sim, é uma demanda da secretaria, não é uma demanda das escolas. É um programa de educação ambiental da secretaria para as escolas municipais e outras escolas, acredito eu, né? E aí tem que conversar com alguém da Secretaria Executiva de Sustentabilidade lá, de escolas estaduais e enfim. A gente tem material gráfico, tem um monte de coisa e vai tudo para a escola. Aproveitando, vereador, já que você faz parte da Comissão de Educação, eu acho que isso deveria ser um assunto discutido, até para se tornar grade curricular na escola. Porque, já que a secretaria não tem esse porte todo, deveria haver um treinamento aos educadores para que isso fosse realmente, fizesse parte da grade curricular da educação. Porque eu acho que a questão, uma problemática de meio ambiente, às vezes é uma questão também de educação, né? A gente precisa pensar nisso, num todo, para que se alcance toda a sociedade. A gente precisa pensar, elaborar planos que vá na raiz do problema. A gente tentar evitar...
Obrigado, Simone, por tua colaboração. Só em resposta, na comissão de educação que eu fazia parte, né? Eu fui convidado para fazer parte de outra comissão. Hoje eu sou suplente, mas a gente participa ativamente, né, como ouvinte. Existe já projetos de lei na Câmara tramitando que enquadra, né, que engloba essa questão de educação ambiental. Eu não sei certificar onde é que está esse projeto, qual a comissão, mas a gente pode levantar, fica como encaminhamento dessa comissão, a gente verificar isso e, de fato, cobrar. Vou verificar junto à professora Ana Lúcia, que é presidente da comissão, se essa pauta avançou ou não aqui na casa. Mas eu acho que essa sugestão é importante, viu, Eduardo? E acho que seria bom, e a gente vai também, através de ofício, quando eu falo ofício, gente, não é uma forma, né, formal de a gente pedir informação, acesso à informação. A Secretaria Executiva de Sustentabilidade, como é que funciona hoje esse programa de educação ambiental? Até para que, torna a falar, né, para dar visibilidade, para dar conhecimento, porque se é algo também que é pedido por demanda, ou vocês têm um programa para atender todas as escolas, em todas as RPAs, que eu acho que é importante. Porque se for por demanda, a gente não demanda porque não sabe que existe. E se for dentro de um cronograma, a gente quer dar visibilidade a esse cronograma também, como é que é feito. Até porque, como eu já ouvi aqui vocês conversando, existem materiais, esse material pode ser aproveitado, pode ser estudado. E uma coisa importante, Simone, que tu colocou que alertou. A educação, como bem falou nosso amigo da Defesa Civil, é algo que realmente está na raiz do problema. Mas a gente não pode esperar que seja apenas nas escolas, não. A gente tem que usar esses movimentos sociais que vocês têm, né? Acho que você tem um trabalho social lá na comunidade do Dancidez, você deve ter estrutura lá, você deve ter público, e às vezes é importante a gente chamar o poder público para ser parceiro. Então você está ali como uma guerreira sozinha trabalhando, mas às vezes falta meios, falta conhecimento até profundo para instruir a comunidade. Então, até por questão de respeito também a eles, que precisam ser instruídos. Então fica esse apelo, Eduardo, se você puder registrar aí nas suas anotações, esse plano, esse programa de educação ambiental, como é que é feito, se a gente pode, inclusive, sair do viés escolar, que é obrigação já, mas partir para a comunidade, para, né, as ONGs, os projetos sociais, que eu tenho certeza que eu ia abrir as portas com a maior alegria, né? Chamar a comunidade para discutir meio ambiente, acho que isso valoriza, inclusive, a temática e instrui, que é o papel, né, mais importante. Então fica esse pedido, a gente vai encaminhar isso, como é que é feito esse programa, quem atende, onde é feito, e o que é que nós podemos fazer para ampliar esse programa, inclusive usando a rede de voluntariado que a gente tem em Recife hoje. Tá joia? Alguém levantou a mão? Bom dia, eu me chamo Esther. Aproveitando até, Eduardo, essa questão da questão de falar sobre educação, no ano de 2017, até em resposta a uma audiência pública a pedido da população que teve aqui na casa, sobre nota, o secretário, né, da época, Bruno Chuamba, ele até deu no dia 22/2/2017, ele deu uma nota informando que haveria um reforço na fiscalização e firmou um compromisso no desenvolvimento de ações ambientais educativas na sociedade, ao redor dos parques manguezais e nas escolas. Aí, assim, só para que possível fosse colocar as informações de que quais ações foram feitas após essa nota, se houve, como é que foi feita essas ações. E partindo para uma outra questão, que é o plano de manejo, como tem aqui, que foi iniciado um plano de manejo, na realidade, a elaboração do plano, no dia 24/8/2018, lá na questão envolvendo comunidade, essas questões. E nesse plano de manejo existem algumas etapas, pelo que eu vinha lendo, vinha acompanhando, a etapa de diagnósticos, zoneamentos e a criação de conselhos. Você saberia me dizer qual etapa está, se já houve a criação do conselho, quem faz parte, como é que está o andamento dessa questão do plano de manejo? Teve a primeira reunião em 2018, houveram mais reuniões de lá para cá, como é que está a situação? Relativo aos planos de manejo, eu não tenho como te precisar em qual etapa está, né? Mas a gente já está numa etapa de discussão de zoneamento e tudo mais, né? Para cada vencimento de etapa dessa, há uma oficina participativa, né? Então, como eu não faço parte da equipe que executa isso, eu não sei te dizer exatamente se está marcado, quando é e qual etapa está. Mas a gente está andando, e a gente anda concomitantemente com outras unidades de conservação. A gente não só está fazendo a gente está fazendo 25.
Então, teria que ver em que etapa estaria exclusivamente o Parque dos Manguezais, onde é que está. Com relação a outra pergunta que eu já não me lembro mais, foi sobre... A criação do conselho, normalmente, ela vai ser uma etapa mais para o final, bem para o final, na realidade, né? Quando a gente já estiver próximo provavelmente após a publicação do plano de manejo, provavelmente, isso aí vai... Eu não sei como é que está no cronograma, se será após ou se será logo antes da publicação do plano. Mas o conselho gestor, a criação do conselho ela é para o final. Então, só para esclarecer, Eduardo, então vocês tratam de forma, são 25, vocês tratam de forma separadas cada uma delas, é isso? Você não, vai ser um plano para cada uma. Então, um plano para cada uma. Mas a execução dos planos, ela está... Certo. Tanto que as oficinas participativas são para mais de uma. Nunca é para uma só por conta da quantidade. Mas se fosse seguir um rito tradicional de criação de plano de manejo, seria... Cada um ter o seu planinho, cada um ter o seu ritozinho, sem estar sendo uma oficina para mais de uma unidade de conservação, né? Mas, no geral, vai ter um plano de manejo para ela, tem uma oficina dela, dependendo da demanda, é uma unidade de conservação só, mas normalmente é mais de uma, mas trata-se de cada um individualmente na oficina. Bom dia a todos. Ângela Carneiro da Cunha, sou assessora do vereador Jaime Asfora. É bem interessante esse tema que está sendo tratado aqui. Eu acho que a grande frase que tem aqui é o pulmão do Recife. É muito interessante que a gente possa ver essa cidade com o voo de pássaro, num drone, pegar um Google Maps e entender esse sistema, né, que o Parque Capibaribe, que é um projeto que foi desenvolvido pela universidade, muitos pesquisadores dentro da Secretaria também de Meio Ambiente, e ele diz que o rio chama-se a árvore d'água, né? Então, quando você vem desde a várzea e que você chega no Parque Capibaribe, você entende o desenho da árvore. E todos os rios que têm uma relação direta com esse parque, né, eles vão ter interferência, como disse o senhor Ronaldo, né? Quer dizer, se você joga uma água aqui, vai sair lá na várzea. O que está se fazendo aqui, ele está filtrando, vai sair lá na várzea. O rio é vivo ainda hoje por conta dessa capacidade que ele tem ainda de filtrar, porque se descobriu a quantidade de espécies, de animais que tem dentro desse rio, que a gente chega aqui na Madalena, e na beira-rio e vê as capivaras invadindo a pista de rolamento, né? A gente vê a garça azul, né? Milhões de... Interessantíssimo da gente ainda ver essa coisa viva. Chega no Palácio do Governo, aí você vê as garças ficam ali naquela ponta da ilha de Antônio Vaz, porque ali elas têm um pouco de proteção da poluição ambiental. Então, eu acho que essa é a forma que, ressaltando aqui o que a nossa amiga falou sobre a questão da educação, é que a população tem que entender a riqueza que nós temos na cidade e nessa região da gente com relação a essas áreas que precisam ser preservadas e que, graças a uma efetiva fiscalização da Marinha, junto com Cipoma, a gente ainda consegue ter essas áreas, não é? E por que essas pessoas invadem essas áreas? Porque existe hoje uma demanda enorme por habitação e pessoas que não têm mais condições de morar, estão fora da cidade e que precisam morar próximo aos centros da cidade para sobreviver. E elas não têm outra opção, por isso que está aí essa loucura dessas habitações que precisam ser ocupadas. Então, o plano diretor da cidade, ele hoje trata essa questão. Então, a pergunta é que a gente precisa chegar mais perto dessa população, mas com a linguagem para que ela possa ter essa sensibilização. Não é uma linguagem técnica, porque a gente vê nas oficinas técnicos e muitos técnicos falando sobre assuntos que não interessam à população. A população precisa entender, numa linguagem muito direta, o que é que a gente precisa preservar. Por que Guabiraba? Né? Por que a Mata da Guabiraba? E por que ela está sendo invadida? Porque todas as áreas de reserva da nossa cidade estão sendo brutalmente invadidas. Mas por quê? Não é? Então, essa pergunta é que precisa ser entendida, porque, na hora de um planejamento, você precisa evitar aquilo, mas dar a condição da população sobreviver.
Então, era só para reforçar, vereador, a importância desse tema para a cidade, porque esse é o pulmão da cidade, é o pulmão de tudo que a gente precisa para entender por que a cidade vai ser planejada em torno de águas e de verdes. Porque em torno de áreas construídas, ela já está projetada. A gente precisa entender como vai preservar isso tudo para que a gente possa respirar no futuro. Era só para dar esse acréscimo e dizer que parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, inclusive por, em 2016, se não me engano, Ana Rita, a questão da lei do SMUP, que batemos palmas, 14. Batemos palmas porque foi uma lei que tinha uma abrangência muito maior e que definia que tinha que se fazer esses planos de manejo. E que a gente espera com muito carinho que eles aconteçam, porque são eles que vão dizer o que é que vai ser feito dentro dessas áreas. Tá bem? Obrigada. Obrigado, Ângela, por sua colaboração. Agradeço ao vereador Jaime Asfora, que também tem sido um parceiro, que tem essa preocupação e essa visão holística da cidade. Essa preocupação ambiental, mas com esse olhar humano. E é importante essa fala, essa linguagem acessível para que a população entenda esse debate. Esse debate ele não é meramente repressivo. Retirar a custo de qualquer coisa é como se ele também não fosse gente e precisasse habitar, precisasse morar, se sustentar desse ecossistema. Mas a gente precisa criar esse equilíbrio e essa linguagem para que eles também se sintam empoderados para participar desse debate com a sua contribuição, entendendo que, como você bem falou, um planejamento em torno de águas e verdes, que a gente precisa preservar o pouco que nós temos ainda. E eles também vão ser coadjuvantes nesse debate. E aí fica aqui nosso apelo para que nós, que fazemos políticas públicas, possamos inseri-los, levando em consideração que Ronaldo falou, existem diferenças de níveis de escolar, mas a gente tem que trazer uma linguagem onde todos possam entender e dar sua parcela de contribuição. Pergunto se tem mais alguém que queira falar. Eu vou facultar novamente alguém da mesa que queira falar ou fazer as considerações finais, mas de antemão já queria agradecer a participação de vocês. Como eu falei no início, o objetivo não seria nenhuma audiência, mas uma reunião. A gente aproveitar esse momento para, a partir daqui, minhas anotações com o meu grego e meu hebraico aqui, que ninguém entende, só eu entendo, mas a gente encaminhar, buscar respostas, mas também propor. E dentro dessa linha, a gente quer se inserir no entendimento desse plano de manejo, cooperar. Essa ideia de fazermos aqui uma comissão especial para debater isso, nós vamos levar à frente. Eu vou de antemão já convidar o vereador Jaime Asfora para encabeçar comigo essa luta, para que a gente possa dar nossa parcela de contribuição. Então fico feliz pelo debate, pelo que foi proposto, vejo preocupação do Executivo. É fundamental o Legislativo debater, chamar a sociedade, mas o Executivo é que detém orçamento, que detém o poder de fazer, de executar. E a gente a gente está vendo que existe essa sensibilidade. Agradeço ao Cipoma com suas 2 viaturas, 120 homens que têm atendido não apenas o Recife, mas o estado de Pernambuco. A Marinha, pelo seu papel importante, deixando de lado essa questão de cessão diária, de troca para o Santo Amaro, mas é fato que a ocupação de vocês hoje ali, a posse legal, preserva uma área que é tão importante. A gente não sabia o que seria esse pulmão verde se a Marinha hoje não estivesse inserida. Até porque acho que a gente não amadureceu ainda para ter posse dessa área, talvez. Acho que é algo que a gente até precisa discutir. Porque se não adianta ocupar se não tem projeto. Se passar para a propriedade do Recife como o Parque dos Manguezais, e aí? Existe projeto? É aquela a visão da guerra, Eu avanço, conquisto e ocupo. Porque não adianta conquistar e ir embora, porque aí o inimigo vai conquistando. Quando eu falo inimigo, é todos os agentes que não entendem dessa forma. Então a Marinha tem um papel importante e a gente espera que esse imbróglio jurídico seja o melhor para a cidade do Recife, que para vocês não é parque, para a gente é parque. Mas independente de ser parque ou não, a gente enaltece o trabalho de vocês de contribuição hoje na preservação dessa área. A Defesa Civil, como órgão coadjuvante, não, vocês são protagonistas. Gerenciando risco, mas o entendimento e a participação de vocês nesse embrião dessa conversa é importante. E a DIRCOM, a Secretaria de Controle Urbano, acho que vocês sim, são aqueles que estão na ponta da linha, são os soldados, são a infantaria, que vai estar lá diretamente com a população e a gente precisa estreitar os laços. Secretaria de Meio Ambiente, muito obrigado por trazer essa visão aí de preocupação. Externo ao secretário, nosso agradecimento. O secretário hoje é o nosso ex-vereador, o Zé Neves, tricolor Zé Neves. Está se empoderando ainda das informações, mas externa a ele nossa gratidão, nosso agradecimento. Vou aperrear muito ele,
de uma forma propositiva, se ele permitir. Se ele não permitir, a gente vai para o embate. Eu espero que não, até porque a gente quer cooperar. Mas a gente agradece ele e a gente quer participar da elaboração, da contribuição desse plano de manejo. Tá joia? Pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, dá um oi final, facultada a palavra. Não havendo quem queira falar, todos meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Eu encerro essa audiência pública, está sendo tudo gravado, vocês podem acompanhar depois pela internet e nós também vamos reverberar nas nossas redes sociais, inclusive hoje na sessão plenária fazendo um resumo do que aconteceu aqui. A todos um bom dia, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cidade do Recife.